Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Hoje eu vou falar sobre produto notável e para a aula de hoje eu vou explicar a atividade 1 do caderno do aluno do 8º ano do ensino fundamental, alunos do estado de São Paulo. A atividade trata de expressões algébricas e forma fatorada do produto notável. A atividade é a seguinte: observe as figuras, figura 1, 2 e 3. A área total da figura 1 é dada pela expressão algébrica a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, que é igual a mais b ao quadrado, que é a forma fatorada da expressão e o produto da soma de dois termos. Já a área total da figura 2, parte pintada, é dada pela expressão algébrica a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, que é igual a a menos b ao quadrado, que é a forma fatorada da expressão e o produto da diferença de dois termos. Por fim, a área total da figura 3, parte pintada, é dada pela expressão algébrica a mais b vezes a menos b, que é igual ao quadrado menos b ao quadrado, que é a forma fatorada da expressão e o produto da soma pela diferença de dois termos. Junto com seu colega, encontrem a forma fatorada das expressões abaixo, se houver. Bem, vamos lá. Então, antes de entrar na atividade, eu vou explicar o que é cada uma das figuras, tá? Começando aqui pela figura 1. Deixa eu selecionar aqui o marcador. Então, notem aqui, gente, que eu tenho a figura 1, tá? Coloquei ela aqui de forma maior. Notem que eu tenho quatro formas geométricas aqui. A primeira delas é o a ao quadrado. É um quadrado que tem lado igual a a, tá bom? Se o lado do quadrado mede a área dele vai ser a vezes a. Tá? Então, a vezes a é a ao quadrado. Beleza? Segundo aqui, eu tenho um retângulo, do lado esquerdo aqui. Um retângulo que tem medida de lado igual a b. E a outra medida do lado aqui vai medir a, né? Deixa eu mudar a caneta aqui. Aí, aqui. Então, esse triângulo, retângulo, um lado mede B, o outro mede A. E a área dele vai ser A vezes B, tá bom? Notem que eu tenho o mesmo retângulo aqui na parte de baixo, que é a terceira figura, que também é de área AB. Então, eles são dois retângulos iguais, tá? Então, um lado desse retângulo mede B e o outro mede A. Tá? A diferença de um para o outro é que um está na vertical, o outro está na horizontal. E por fim, eu tenho um quadrado aqui de lados iguais a B, e a área desse quadrado é b ao quadrado, tá bom? Então notem que a expressão algébrica que a gente está falando aqui, ela é o quê? O quadrado azul, que é dado por a ao quadrado, está aqui onde eu estou riscando. Eu tenho dois retângulos laranja aqui, que são de área AB, está aqui, ó, 2AB. E eu tenho um quadrado maior aqui, vermelho, que é um quadrado de área B ao quadrado, tá bom? Então, essa expressão a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, ela é referente à soma de quatro áreas, tá bom? Dois retângulos e dois quadrados. E a forma fatorada dele é essa daqui, ó. A mais b ao quadrado. Deixa eu fazer de vermelho aqui, ó. A mais b elevado ao quadrado, tá bom? Então, notem que eu tenho um triângulo, um quadrado maior, eu juntando essas quatro formas geométricas, eu vou ter um quadrado maior de lado AB por lado AB. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó. A área desse quadrado maior vai ser A mais B vezes A mais B. Eu fazendo o processo de distributivo aqui, eu vou ter A ao quadrado, tá? O que é esse A ao quadrado? É A vezes A. O que é esse AB? É A vezes B. Tudo bem? O segundo AB é B vezes A. E o quarto elemento aqui, que é B ao quadrado, é B vezes B. Então esse é o processo de distributiva, tá? Então, como é que vai ser o processo de distributiva aqui? O primeiro elemento, deixa eu mudar aqui, colocar uma cor. O primeiro elemento do primeiro parênteses vai multiplicar o primeiro elemento do segundo parênteses e depois ele vai multiplicar o segundo. Depois que ele multiplicou todo mundo, o segundo elemento multiplica todo mundo do segundo elemento, tá bom? Então notem aqui, o que eu fiz? A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Tá? O que eu fiz nesse segundo passo? Eu juntei os dois AB. Beleza? E por fim eu tenho a forma fatorada, que é a mais b ao quadrado, que é o lado desse quadrado maior. Tá bom? Então essa é a figura 1. Olha a figura 2. Na figura 2,
eu tenho aqui um quadrado amarelo, tá bom? O quadrado amarelo ele tem lado igual a A. Tá aqui, esse é o lado do quadrado amarelo. Então ele mede A. Só o que eu quero saber não é a área do quadrado amarelo, eu quero saber a área do quadrado azul. Então o que é feito? Abaixo do quadrado azul, eu tenho aqui um retângulo que tem lado igual a B, tá bom? Lado igual a B. E aqui do lado também tem um retângulo que a largura dele é B. Então o lado desse quadrado azul vai ser A menos B. Vai ser todo o pedaço, menos o pedaço do retângulo. Então vai ficar A menos B. Então a área dele vai ser A menos B ao quadrado. Tá? Então a área dele vai ser dada por A menos B vezes A menos B. Tá? Então se eu fazendo A vezes A, eu vou ter A ao quadrado. A vezes B, eu vou ter aqui AB. B vezes A, eu vou ter AB também, ou BA. E B vezes B, eu vou ter B ao quadrado. Tá? A diferença desse para o slide anterior são os sinais de negativo, que quando eu faço a distributiva, eu faço a regra do sinal. Então vai ficar A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Eu vou juntar os dois AB, vai ficar da seguinte forma. A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Tá? E a forma fatorada dele vai ser A menos B ao quadrado. Beleza? Então, eu tenho aqui na segunda linha, na terceira linha, né, a expressão algébrica e na última linha a forma fatorada. E por fim, a terceira figura. Ó. Na terceira figura, essa aqui é um pouquinho mais chata de visualizar. Deixa eu colocar aqui a caneta. Eu tenho um quadrado aqui, um quadrado azul, tá bom? Aonde que está o quadrado azul? Ele é além da parte pintada, é esse retângulo na parte de baixo. Então o quadrado azul ele vem aqui também, ó. Tá? Estou falando da linha azul. E do lado direito eu tenho um retângulo azul, tá bom? Então qual que é a medida do quadrado azul? A medida do quadrado azul é essa daqui, ó. Deixa eu colocar marca-texto que vai ficar mais fácil. Então a medida do quadrado azul é essa daqui. O quadrado azul mede A e mede A, tá bom? Acaba aqui. Então o que eu quero saber? Só a área pintada, tá? Como é que vai ficar a área pintada? Vai ficar A menos o B eu tiro, que é a parte de baixo, tá? E a parte de cima eu somei o B, que é essa parte aqui. Tá? Deixa eu fazer de azul para ficar mais visível. Então na lateral aqui, deixa eu fazer aqui uma seta. Na lateral esquerda eu peguei o A menos o B, tá bom? E na parte superior eu peguei o A e somei com o B. Então eu tenho toda essa parte maior aqui, ó, os lados desse retângulo. Então como é que vai ser a área dessa parte pintada? Vai ser A mais B vezes A menos B, tá bom? Então A vezes A, eu vou ter A ao quadrado. Deixa eu fazer a distributiva aqui para ficar mais claro. Então eu vou ter aqui A vezes A, eu vou ter A ao quadrado. E A vezes B, eu vou ter AB, tá? Mais com menos, vou ter o sinal de negativo. Aqui eu tenho mais B com mais A. Então, A vezes B vai dar AB também, só que agora é positivo. E B vezes B, eu vou ter B ao quadrado. Tá? Então, notem, eu tenho aqui menos AB com mais AB. Isso daqui vai dar zero. Então, eu só vou considerar A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, essa daqui é a forma fatorada da expressão A mais B vezes A menos B. Tá bom? Agora vamos para o exercício. Ó. Antes vou mostrar um resumo para vocês. Então, olha só. Quando eu tiver a expressão que está dentro da caixa aqui, tá? Então, a expressão, eu vou ter a forma fatorada abaixo, ó, tá bom? Forma fatorada e forma fatorada. No terceiro caso, a expressão em forma fatorada é a mesma, beleza? Então, vou utilizar essas informações para resolver as alternativas, os itens, né? Então, o item A, ele fala assim, ó, eu tenho a expressão x ao quadrado menos 8x mais 16. Beleza? Por que eu mostrei as formas geométricas para vocês? Só para você lembrar que x ao quadrado é um quadrado que o lado é x e a área dele é x ao quadrado. Menos 8x, lembra que na parte do meio, menos 8x, ele sempre representava dois retângulos? Tá?
Então, o que a gente vai fazer para resolver esse daqui? Eu vou olhar o termo do meio e vou relacionar com alguma das expressões aqui à direita, tá? Então, notem que ele é negativo, então vou utilizar aqui a segunda expressão, que também é negativa. Tá? Então, lembra que o a ao quadrado ele representava um quadrado, está aqui. Nesse item ele está representado pela letra x. O b ao quadrado ele representava outro quadrado, que nesse caso ele está representado pelo 16. Então, o que esse 16 fala? Que eu tenho um quadrado, que a área dele é igual a 16. Tá bom? Então, se o quadrado tem área igual a 16, quanto que mede o lado desse quadrado? Nesse caso aqui, mede 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. Tá bom? E por fim, vou pegar a parte do meio aqui, ó, menos 2ab. Então, vou reescrever aqui embaixo do menos 8x, ó, menos 2 vezes a vezes b. Tudo bem? Então, notem que o a eu vi que aqui é o x, esse aqui é o a. E o b é referente ao 16, então vai ficar assim, ó, menos 2 vezes x, no lugar do a coloquei o x. E o b, quem que é o b? É o 4 que eu descobri aqui do lado, ó. Então, 2 vezes 4. Tudo bem? Então, quem que vai ser a forma fatorada desse cara? Eu vou olhar aqui, ó, a forma fatorada do lado direito dele. Vai ficar assim, ó, a menos, desculpa, não, x, né? Deixa eu riscar aqui, ó. Vai ficar x menos 4 ao quadrado. Beleza? Simples, né? Não é difícil. Você vai pegar a expressão que é dada no problema, você vai relacionar com a expressão que está na tabela e você vai verificar a forma fatorada. Beleza? Bem, a partir desse momento você dá o pause, tenta fazer os outros. Se você não conseguir, você continua o vídeo. Tá? Então vamos para o item B. O item B fala o seguinte, ó. Presta atenção, eu tenho dois termos, tá bom? Qual que é a única expressão que tem dois termos? Primeira, segunda ou terceira? No caso aqui é a terceira, né? Eu consigo escrever a forma fatorada desses dois elementos? Consigo. O que eu tenho que pensar? Ó? O a ao quadrado é um quadrado que a área dele é a ao quadrado e o lado vale a. Então, se eu pegar aqui e fazer a vezes a, eu vou ter a área dele que é a ao quadrado. Beleza? Agora eu vou pegar as informações aqui do primeiro elemento, que é 9k ao quadrado. O que eu tenho que pensar? Qual número vezes ele mesmo que vai ser igual a 9k ao quadrado? Bem, o 9 eu sei que é um quadrado. A área, o que é a área? Ó? Eu tenho um quadrado aqui que a área é 9. Tem 9 quadradinhos aqui dentro. Quanto que mede o lado? Aqui o lado mede 3. Então eu sei que aqui é 3. Agora, o k é um quadrado igual o desenho aqui do lado. Ó. O k é um quadrado que o lado mede k e a área mede k ao quadrado. Quanto que é o lado desse quadrado aqui no exemplo? O lado vale a. Tá? Então, quanto que vai ser o lado de um quadrado que tem área igual a k? Vai ser k, ó. K. Tá bom? Então, 9k ao quadrado eu posso reescrever da forma de 3 vezes k, tudo isso dentro de um parênteses, ao quadrado. Tá bom? Sinal de menos. 25. O que é 25? Eu tenho um quadrado que tem área igual a 25. Quanto que mede esse lado? Ó? É 5. Porque 5 vezes 5 é 25. Então, eu vou ter 5 ao quadrado. Beleza? A diferença desse para o item 3 aqui, que aqui é negativo, e no item 3 ele é positivo. Beleza? Então, esse era o item 2 da lista, vamos para o item 3. Olha só, o item 3 eu tenho m ao quadrado menos 2m mais 1. Beleza? Então, vamos relacionar essa expressão que eu tenho com o quadro de anotações. Ó, primeira expressão tem um positivo, não é? Segunda eu tenho um negativo. Pronto. Vou reescrever aqui essa expressão do quadro de anotações aqui embaixo. Ó. A ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Tá bom? Então, tudo isso daqui vai ser na forma fatorada a menos b ao quadrado. Bem, eu já vi aqui, deixa eu mudar aqui a cor, eu já vi que o m
ele corresponde ao A. Então, na forma fatorada, no lugar do A eu vou colocar o M, tá bom? Menos, quem que vai ser o B? Aqui, o que eu estou fazendo? Eu vou relacionar o B ao quadrado é igual a 1, tá bom? Então, na verdade, esse 1 é um quadrado que tem área igual a 1, tá? Quanto que mede o lado de um quadrado que tem área igual a 1? É 1, ó, porque 1 vezes 1 é igual a 1. Então, a forma fatorada, o B vai ser igual a 1. Então, B é igual a 1, tá bom? Então, m ao quadrado menos 2m mais 1, na forma fatorada, é m menos 1 ao quadrado. Beleza? Olha o item C. Item C. X ao quadrado mais 8x mais 16. Bem, ele é o primeiro item, primeira expressão do meu quadro de anotações. Vou escrever a expressão aqui embaixo, ó, a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais 16, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou começar pelo 8x. O 8x, tá vendo? Aqui eu tenho 8 vezes x e embaixo eu tenho 2 vezes o a, tá? O a eu já sei que é o x, porque ele está aqui, ó. X ao quadrado é igual a ao quadrado. Se x ao quadrado é igual ao quadrado, então x é igual ao a. Tudo bem? Aqui, como é que eu cometi um erro? Vamos só apagar aqui. O 16 não é 16, é b ao quadrado, né? Então vamos corrigir. Aqui é b ao quadrado. Tá bom? Então quanto que vale o b? Então b ao quadrado é igual a 16. Tá? O que significa b ao quadrado? b vezes b. B ao quadrado é igual a b vezes b. Tá? Qual número vezes ele mesmo que vai dar 16? Nesse caso aqui vai ser 4 vezes 4, que é igual a 16. Então o b é igual a 4. Então, gente, olha só, eu mostrei para vocês que eu posso determinar que eu tenho um quadrado de área b ao quadrado e o lado mede b, tá bom? E eu tenho um quadrado que a área mede 16 e o lado vai medir 4, porque 4 vezes 4 é 16. Se você voltar um pouquinho atrás, você vai lembrar que a gente está resolvendo isso daqui a raiz quadrada de 16. Qual que é a raiz quadrada de 16? 4. Tá? Então, eu determinando a raiz quadrada aqui de 16, eu vou saber que o b vale 4. Então, quem vai ser a forma fatorada? Ó, abro parênteses. Se o 8 for positivo, aqui vai ser positivo. Tá? O a, na minha expressão vale x e o b na minha expressão vai valer o 4 ao quadrado. Então, essa daqui é a minha forma fatorada. Beleza? Vamos para o item D. Notem aqui no item D que foi mudada a ordem, né? Eu tenho a letra ao quadrado aqui como último termo e o número como primeiro, mas não tem problema, tá? Notem que eu tenho o sinal de mais dos dois lados, em todos os números, então ele vai ser a primeira expressão, tudo bem? Então, o z na expressão lá eu vou representar por a ao quadrado, mais o mais 2ab, aqui vai ser o mais 12z. Então, esse daqui é mais 2ab. E o 36 vai ser o b ao quadrado, tá bom? Vamos começar aqui, ó, pelo b ao quadrado. Então, eu estou falando que z ao quadrado é igual a ao quadrado. Se z ao quadrado é igual ao quadrado, então o z tem que ser igual ao a. Tá bom? Então, descobri o valor do a. Agora eu vou descobrir quem que é o valor do b. Eu venho aqui para o último termo, né? Que aqui está invertido, vai ser o primeiro. Estou falando que b é igual a 36. b ao quadrado é igual a 36. Bem, eu posso fazer isso daqui, ó. b vai ser igual a raiz quadrada de 36. Quem que é a raiz quadrada de 36? b é igual a 6. Tá bom? Eu sabendo que o z é igual ao a e o b é igual a 6, eu vou pegar a expressão fatorada aqui, a mais b ao quadrado. No lugar do a eu vou colocar o z e no lugar do b eu vou colocar o 6 positivo. Então a forma fatorada da expressão dada vai ser z mais 6 ao quadrado.
Tá bom? Bem, espero que você tenha curtido. Curtiu? Marca aí no vídeo como curtir. Se ainda tem dúvida, coloca nos comentários quais são as suas dúvidas. Tá? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e até um próximo